Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e a nova meta do governo é essa, é conseguir a fonte para pagar os R$ 400 de forma permanente. Se antes era só questão de aprovar PEC dos precatórios, agora é honrar os compromissos. Pelo menos essa é a intenção do líder do governo, Fernando Bezerra. E aí, segundo ele, deve ser confirmado esse Auxílio Brasil permanente de R$ 400. Tem muita gente questionando, muita gente perguntando, inclusive esse que você está vendo aqui, esse aqui é o secretário. De onde, Alex? Ele faz parte de quê? Bem, ele é o Esteves Conalgo, ele é secretário do Tesouro e Orçamento e disse que a reforma do imposto de renda pode ser uma fonte permanente para que possa pagar o auxílio de R$ 400, ou seja, está apresentando uma forma de como esses 400 poderá ser fixado. Ô Alex, isso é bom? Isso é ótimo. Sendo R$ 400 no mínimo e não provisório, R$ 400 permanente no mínimo e não provisório, será fantástico isso. A ideia já está começando, inclusive, a animar o governo. Por quê? Porque antes era só de forma provisória pagar R$ 400 até dezembro do próximo ano, agora deixaria de ser um projeto eleitoreiro para ser um programa fixo, ou seja, um valor fixo, um valor permanente de R$ 400. Tem alguns parlamentares que dizem que ainda, mesmo com esse intuito, eles acham que não vai passar. Mas aí entra aquelas questões, são pessimistas. Quando é para ajudar a população, temos que ser otimistas e principalmente otimistas com responsabilidade. Acompanhe esse vídeo porque a notícia é boa, tá? Bora saber? A nova meta é pagar 400 de forma permanente e aí o governo já está procurando saídas. Gente, é o seguinte, o auxílio permanente exige fonte de financiamento, palavras do secretário Esteves Conalgo, que faz parte aí da assessoria do ministro Paulo Guedes. É o seguinte, ele, que é secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, ele falou que é preciso, para confirmar esses R$ 400 de forma permanente, além de aprovar a PEC dos precatórios, ter uma fonte certa para financiar e fazer esse programa, esses valores de R$ 400 de forma permanente. Segundo ele, a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição dos precatórios, abre espaço para um programa social permanente no teto de gastos. Porém, a Lei de Responsabilidade Fiscal também exige que o governo indique uma fonte de financiamento para o programa caso o benefício seja permanente. O que foi que ele falou? Abre aspas. O que nos falta para que o programa seja permanente é a fonte permanente. Palavras dele. E mais, gostaríamos de não ter que afastar a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. O auxílio de R$ 400 prometido pelo presidente Bolsonaro, que pretende pagar a partir do próximo mês de dezembro, a 17 milhões de brasileiros, inclusive poderá chegar a mais de 20, talvez 21 milhões, porque o Superior Tribunal Federal autorizou o governo a trabalhar, ou seja, ajudar a população mais humilde com esse programa Auxílio Brasil durante o ano eleitoral. Falei isso em vídeos anteriores, foram 9 votos a 1. O Supremo autorizou o governo a trabalhar no ano eleitoral, que antes era proibido. Bem, o Auxílio Brasil de R$ 400, que o presidente pretende pagar agora em dezembro, terá parte temporária, ou seja, até dezembro do próximo ano. Como está recebendo muitas críticas, sendo chamado de projeto eleitoreiro, outras alternativas estão aparecendo. E o líder do governo, Fernando Bezerra, ele recebeu essa proposta. 34 dos 81 senadores dizem que vão votar contra. Mas se mudar o texto da PEC, e entre uma dessas mudanças que eu já venho falando é deixar o valor de R$ 400 permanente e não temporário, esses senadores que são contra votariam a favor. Agora, esse ultimato que foi dado, o ministro Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro, o ministro João Roma Neto, deve ter tido uma conversa com o líder do governo no Senado, né, o Fernando Bezerra, e aí é possível sim. É possível a gente mudar o texto e pagar R$ 400 permanente. E agora estão procurando encontrar
para definir essa meta de pagar R$ 400. Com essa aprovação, vai ser bom para você, que hoje, por exemplo, recebeu reajuste só de 17,84%, você que estava recebendo do Bolsa Família R$ 41, que teve o reajuste, chegou a 48, aquele de 17,84%, teve gente que recebeu 130, foi para 150, teve gente que recebia 200, foi para 240, teve gente que recebia 300, foi para 330, 340. Agora, a partir de dezembro, com a aprovação da PEC, estou falando porque o governo tem quase certa aprovação. Então, segundo o governo, se essa PEC passar, se essa PEC dos precatórios for aprovada, começará em dezembro, 400, e aí eles vão confirmar esse valor permanente. Em vez de ir até dezembro do próximo ano, fique de valor fixo, permanente, e aí você será muito bem ajudado, muito bem auxiliado. Daria um pulo enorme. R$ 400 no mínimo, hein? Forma permanente? Diga lá, é ou não é uma boa? É ou não é uma saída? Bora continuar com os detalhes que não para por aí. O governo estava trabalhando e aí muita gente criticando no sentido de, acusando o seguinte: o governo não tem fonte de recursos para criar o Auxílio Brasil permanente de R$ 400, mas é uma alternativa a essa reforma do imposto de renda, por exemplo. O líder do governo no Senado diz que o governo topou essa meta, ou seja, fazer com que esse auxílio de R$ 400 do Auxílio Brasil fique permanente, mas não informou de onde vai vir o dinheiro. E as alternativas estão começando a aparecer, entre elas essa reforma do imposto de renda. Só para você ter uma ideia, até a última segunda-feira, dia 21 de novembro, a proposta era de programa temporário, ou seja, até dezembro do próximo ano. Agora a meta do governo é fazer com que ele se torne permanente. E aí entra o secretário especial, inclusive ele falou que ainda precisa, e uma das alternativas seria essa reforma do imposto de renda. Será que agora entra na Câmara para ser votado? Será? Bem, eu lembro também que o líder do governo do Senado e relator da PEC dos precatórios na casa, o Fernando Bezerra de Pernambuco, ele afirmou que o governo aceitou tornar assim esse valor permanente, não informou de onde virá o dinheiro, mas ele disse o seguinte, abre aspas, o que nos falta tecnicamente, para que o programa seja permanente, é a questão da fonte que seja permanente, ou seja, os recursos. A gente não tem hoje uma fonte permanente para essa despesa, para que essa despesa seja permanente. Fecha aspas. E aí é ver essa situação. O governo, lógico, vai trabalhar em cima dessa meta, porque aí seria um grande passo. Ô Alex, quer dizer que se essa PEC passar e o governo confirmar esses R$ 400, em vez de ir até dezembro do próximo ano, ficaria permanente, fixo. O governo trabalha também em cima de umas taxas de reajustes, ou seja, de acordo com a inflação, ter um aumento anual. Então, se der é igual ao aumento do salário mínimo, é igualzinho, tá? O governo quer transformar, depois que confirmar esses R$ 400 de Auxílio Brasil, de forma permanente no mínimo, daí para cima, aí entra aqueles bônus, aqueles benefícios, por exemplo, primeira infância, R$ 130, tudo aquilo será, todos esses benefícios serão incrementados, e ainda o governo está aí com um projeto de fazer com que tenha um ajuste anual, como é feito com o salário mínimo. O salário mínimo lá tem um parâmetro, anualmente é feito um aumento nele. Então a mesma coisa para acontecer no Auxílio Brasil. No Bolsa Família não tinha isso. Só para você ter uma ideia, o Bolsa Família teve um reajuste em 2018. Em 2018, na época do ex-presidente Michel Temer. 2018 foi 2016, agora deu um branco. 2016 foi 2018. Bem, o que se torna importante nesse momento é que não havia um aumento ou um reajuste anual. E agora o governo quer fazer isso meta. Além de colocar R$ 400 permanente, também quer aprovar uma lei para que todo ano alta dos produtos, alta do dólar, alta dos combustíveis, gás de cozinha, então todo ano haja um reajuste. Ou seja, eles vão colocar uma porcentagem todo ano, 3%, 5%, 10%, enfim, aí o governo vai definir. Isso seria uma boa, porque pelo menos estaria acompanhando e não pararia. Entraria ano, sai ano, entraria ano, sai ano, enfim, todo ano o valor ia ficar naquele, lógico que com alguns anos ia ficar no prejuízo. Então o governo quer fazer o quê? Quer fazer como faz um salário mínimo. Ter um reajuste anual nesse programa Auxílio Brasil. Isso está sendo bem visto, né?
bem visto aí com os olhos dos próprios parlamentares, tanto dos aliados quanto da base de oposição, que já pensava nisso também, fazer um programa robusto para que haja um reajuste anual. Isso é ponto positivo, é gol para o governo, vai ser bom para a população do Auxílio Brasil. Aquela votação que o Supremo decidiu ontem, 9 votos a 1, que deixou carta branca, ou seja, liberou no ano eleitoral, próximo ano, 2022 é ano eleitoral, que o governo continue ajudando a população mais humilde. Com isso, dos 14,7, o governo quer aumentar para 17 milhões, agora em dezembro, dependendo da verba que será liberada, porque existe uma possibilidade de fatiar a entrada, ou seja, em vez de entrar todo mundo em dezembro, dependendo do dinheiro da verba, o governo pode botar 300 mil, 500 mil a mais, em janeiro mais 300 ou 400 mil, em fevereiro mais, até completar um número que o governo consiga segurar. Com essa liberação do Supremo Federal, 9 votos a 1, ontem, dia 22 de novembro, liberou o governo a ajudar durante um ano eleitoral, pelo menos para trabalhar com o Auxílio Brasil. E aí surgem conversas, boatos, e que o governo pode aumentar essa meta. Em vez de atender só 17 milhões, poderá abrir mais vagas. E é importante, nesse momento, abrir mais vagas para 20 milhões, talvez 21 milhões, ou seja, em vez de abrir só 2,5 milhões de vagas agora em dezembro, durante o próximo ano pode ter mais 3, talvez 4 novos milhões de beneficiários que entrarão no programa. Isso é muito bom, o negócio é acompanhar de perto tudo isso, tá? A nova meta do governo é isso, é tornar o Auxílio Brasil, com esse valor de 400, permanente e não mais provisório. Eu pergunto a você, qual a sua opinião a respeito disso? Você concorda? Dá a tua opinião, o que é que você acha? Vocês lembram que ontem eu falei que ia ter o debate? E aconteceu o debate. Mostrei trecho ontem mesmo dos debates que aconteceram no Senado. Hoje continuam os debates, ontem foi um debate para tirar dúvida dos senadores, e aí o que chamou a atenção foi a participação de vários integrantes da Câmara Federal, do público também fazendo perguntas, interagindo, e também da Tereza Campelo. Tereza Campelo era ministra, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome na época do governo de Dilma Rousseff. Ela fez um alerta aos senadores sobre os 29,4 milhões de famílias que deixaram de receber o auxílio emergencial e não serão contempladas pelo novo Bolsa Família, ou seja, o Auxílio Brasil. Vocês lembram que o ano passado foram mais de 64 milhões de pessoas que estavam recebendo auxílio emergencial. E ela chamou atenção com os cortes, as reduções, e aí ela disse 29,4 milhões de pessoas que estão fora do auxílio emergencial. E ela disse o seguinte, a economista não poupou críticas ao novo programa Auxílio Brasil e disse que o programa foi muito mal desenhado. Palavras dela, abre aspas, o Auxílio Brasil é um pastel de vento, fecha aspas, frisou. Conforme os dados apresentados pela ex-ministra no Distrito Federal, o número de beneficiários cai de 500 mil famílias para 91 mil famílias, só no Distrito Federal. Em São Paulo, 5,6 milhões de famílias deixarão de receber o auxílio emergencial e não estão contempladas aí no novo programa que não tem uma migração clara. Falou também do número no Rio Grande do Sul, tinha milhões de pessoas recebendo e vai cair muito esse número, mais de 60%. Enfim, ela fez um apurado e criticou. Foi muito pesado o que ela falou, dizendo sobre esse programa Auxílio Brasil. Só que agora, com essas mudanças, se permanecer esses R$400, aí muda tudo. Aí o programa ficará mais forte, mais robusto. E é essa jogada de marketing que o governo quer aproveitar. Em vez de ser um valor temporário, tornar o valor permanente. E outra coisa, aprovando essa lei de reajuste anual, aí evitaria o programa evitaria acontecer o que aconteceu com o antigo Bolsa Família, que passou anos sem ter reajuste. E eles querem evitar isso, querem deixar lá um reajuste anual. Por isso que há uma lei que eles querem aprovar. Tá? Então, a primeira meta a nova meta em vez de ser provisório, querem deixar R$400 permanente, fixo, e não até dezembro do próximo ano, quer permanecer isso direto. O Alex quer dizer que se esses R$400, se não for permanente, se o governo não conseguir deixar ele permanente
Aí vai até dezembro do próximo ano, 2022, quando for em janeiro de 2023, o valor cai para R$ 217. É isso? Exatamente, cai para 217 o valor médio. Por isso que o governo quer atingir essa nova meta. Como os senadores que fazem oposição, cerca de 34 senadores, dizem que vão votar contra a PEC, e o governo precisa de 49 votos dos 81, e aí esses senadores disseram, bem, mudem o texto, entre as mudanças está aí, faça 400 permanente, aí o governo segurou a palavra, num português bem claro, segurou a palavra e vamos fazer isso, vamos trabalhar em cima disso, vamos atrás das fontes, tá? Dá a tua opinião sobre isso, o que é que você acha? Lembrar também que o auxílio emergencial, cada dia que passa, está sendo sondado, né? Há uma repercussão grande, além da oposição, a base de aliados do presidente Bolsonaro, vários parlamentares estão pedindo, presidente, prorrogue o auxílio emergencial, é necessário, é fundamental para esses 25 milhões de brasileiros que ficaram sem ele agora em novembro. Então, a gente desejava muito que acontecesse em novembro, só que hoje, dia 23, os pagamentos já estão acontecendo. Infelizmente, em novembro não tem mais auxílio emergencial. Porém, há uma grande chance do governo pagar em forma de ter um Natal digno, ter o auxílio emergencial para aqueles 25 milhões que ficaram sem nada. É uma luzinha, tá, gente? De esperança. Uma luzinha lá no final do túnel, mas é uma esperança. Vamos acompanhar isso. O presidente quer ser reeleito e tudo que tiver à disposição e dentro da lei, ou seja, como o governo está com a máquina, o presidente está com a máquina na mão, vai fazer de tudo para a sua reeleição. É acompanhar e bora ver que final, que definição vai chegar a esse ponto. Tá bom? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.